Olá pessoal, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês e eu vou fazer uma reflexão sobre a relação que existe entre o cidadão comum e o funcionalismo público em geral no Brasil. Às vezes, muitas vezes mesmo, em muitos contextos, em muitas circunstâncias, o cidadão fica desprotegido, porque existe uma espécie de tradição no Brasil em que o funcionalismo detém um poder, quando na verdade, em primeiro lugar, deveria vir o dever de ser servidor público. É tanto que a nomenclatura correta não é o funcionário público, mas sim o servidor público. A função pública, na verdade, é um elemento do serviço público, que deve ser exercido com esmero e com dever. Mas, infelizmente, em muitas situações, em muitas circunstâncias, o cidadão fica justamente o quê? Submetido a situações em que há uma personificação do cargo público, de modo a aquela pessoa que é o funcionário público deter esse poder, de modo às vezes até arrogante. Em muitas situações, nós não vamos ter como detalhar em todos os casos, mas seja justamente no atendimento do serviço público de saúde, por muitas pessoas que não são aptas, inclusive, a atender o público em geral, especificamente nesse tipo de serviço público que é bastante sensível. Em muitas outras situações onde a burocracia é excessivamente técnica e o público em geral não tem muito conhecimento de como requerer um direito em uma repartição pública, e a burocracia cerca o cidadão de exigências que ele fica impotente e sem saber como fazer ou promover a tramitação de um processo ou um procedimento em seu benefício. E claro, isso faz com que haja cada vez mais exclusão. Apesar de que existe um corporativismo em defesa do funcionalismo público, porque seria a máquina administrativa que faz o Estado funcionar de um modo geral, mas nós sabemos que a estrutura do funcionalismo público no Brasil, dos serviços públicos em geral, é muito complexa. E no caso existe, além das três esferas federativas, na verdade municípios, estados e a União, existem inúmeras repartições divididas por quê? Por função de governo, como saúde, educação, tributação, que no caso se dá através das secretarias de Receita de municípios, de Estado, da Receita Federal e assim por diante. Claro que a gente precisa do funcionalismo público, mas não há no Brasil uma consciência do que é ser servidor público. Em regra é o que a gente percebe. Às vezes, até com vamos dizer assim, a conquista recente que tivemos depois da Constituição de 88, de exigir que haja concurso de provas e de títulos para ascender-se ao cargo de funcionário público, de servidor público, né? Se criou até uma profissionalização dos concursos públicos para ingresso nas carreiras de serviço público, e essas pessoas elas entram nessa atmosfera como se estivessem fazendo um teste para serem iniciados numa espécie de seita. É como se eles passassem a ser uns seres até, vamos dizer assim, até distintos do cidadão dito comum. E a verdade não é que deva ser assim. Claro que eu não tenho dados específicos com base em uma pesquisa de opinião para saber como uma sociedade reage em cada repartição específica, mas genericamente nós sabemos sim que existem pesquisas que demonstram que a população ojeriza a certas funções de Estado e, por conseguinte, também ao quê? A certos serviços públicos que são prestados pelo Estado, seja nas várias funções de governo, executivo, legislativo e judiciário. O povo se sente como se estivesse de alguma forma desamparado. Claro que eu já disse aqui, é importante o funcionalismo público, mas antes de ser, na verdade, um servidor que acha que tem um direito a ser protegido com sua estabilidade, com todas as garantias, ele tem o dever de servir o público. E isso não existe no Brasil porque, infelizmente, nós temos uma tradição de uma consciência coletiva montada nessa história de constituição de uma sociedade brasileira escravocrata, uma sociedade servil, excludente, certo? Que fez com que o bacharelismo, o funcionalismo fosse algo almejado como se fosse alguma coisa que se conquistasse para obter uma ostentação, um status, e não, na verdade, uma função para se exercer. Esse é um dos maiores problemas no Brasil que, infelizmente, quando se busca discutir, inclusive dentro do âmbito estritamente jurídico, com a possível reforma administrativa, as pessoas não querem tocar nesse assunto. Porque, inclusive, evitar tocar nesse assunto já é decorrência direta e evidente desse tipo de cultura que existe no funcionalismo público brasileiro. Aí a gente pergunta, por que isso acontece?
Existem inúmeros fatores, e um deles eu contei agora. É uma tradição que existe nessa consciência do Brasil. Se cercar da burocracia, do seu poder, dever, né, perante a administração pública, em face de uma sociedade que, na verdade, precisa dos seus serviços, mas por conta das seguranças que você tem até estímulo e incentivo para tratar mal o cidadão comum que precisa de você e que no final das contas é ele que está pagando o seu salário através do quê? De um sistema tributário que massacra injustamente as pessoas menos favorecidas. Essa é a nossa reflexão, pessoal. Um abraço a todos e até lá.